os jovens, a igreja, os amados do Senhor, para mais um estudo, né? Uma reflexão da palavra do nosso Deus. Nos alegramos muito por estar estudando, compartilhando com todos, sabendo que, e orando ao Senhor que ilumine nosso coração e nos ajude no entendimento. Ok, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Aqueles que não fazem parte da nossa sala, mas na sala virtual agora abrange um pouco mais, né? Não é só os jovens, né? Eu estava vendo lá uma Então, imagem. aquele que está acompanhando, seja bem-vindo e que realmente o Senhor abençoe a cada um que esteja acompanhando a nossa aula de hoje. Eu estava vendo no nosso grupo lá da sala uma média de 25, 18, uma coisa assim, de número de alunos nossos, né? E aí tem outras pessoas também que às vezes agora com esse retorno, né? Com menos pessoas, mas comentaram que estão assistindo, que viram, até a própria Vanessa, né? Mandar um beijo para ela, ela falou que sempre está nos assistindo, isso é bem bacana, né? Essa devolutiva, mesmo não tendo esse contato diário ali com os alunos, teve alguns que falaram que assistiram, têm aprendido algumas passagens, aí tem meditado junto conosco, isso é muito bacana. Eu vou falar aula presencial, você está olhando o rosto de cada aluno, mas você vê que às vezes um franze a testa, tipo, você acha que ele não entendeu, vamos explicar de novo. Aqui a gente não tem como. Uma dinâmica, né? A reflexão entre eles. Quando a gente tem um feedback é importante, então aquele que tiver alguma coisa, fala pra gente, manda no chat lá, a gente vai estar pronto para responder. Até hoje eu sempre falei isso, eu não respondi uma pergunta, estou tranquilo, não precisei responder nenhuma pergunta. Eles entenderam, né? Entenderam tudo. Entenderam tudo. Então, nossa lição 10, no jardim, nós vamos ser dividido em duas partes, né? Cristo instrui os discípulos. Então, o nosso texto básico é João 15, do 1 ao 16. É isso? 15:1 15, até 11, o capítulo 16, 33. Então, vamos a gente fazer de forma responsiva. Eu leio um, você lê outro. Pode ser? A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Deixa eu ver o que eu... Seguiu já? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer... Peraí, Beth, deixa eu subir aqui um pouquinho que falhou aqui. Eu estou lendo 4, né? Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, e se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz a seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouviu de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos amei uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu.
Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhe houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. João 16, 1. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, essas coisas vos tenho dito, para que, quando a hora chegar, vos recordeis que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Pelo contrário, porque vós tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade. Convenho-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Um pouco, e não mais vos vereis. Outra vez um pouco, e ver-me-eis. Então alguns dos discípulos disseram uns aos outros, que vem a ser isto que nos diz um pouco e não mais me vereis? E outra vez um pouco e ver-me-eis? E vou para o Pai? Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco, não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejava interrogá-lo, perguntou-lhes, indagais entre vós a respeito disto que vos disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez pouco e ver-me-eis? Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis. E o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza porque a sua hora é chegada. Mas, depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, eu vou-lo concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós.
Porque o próprio Pai vos ama, visto que tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram seus discípulos, agora que nos fala claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que, de fato, vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus, credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos lá. Encerra com um versículo muito Maravilhoso, né? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra. Ó Senhor, toca os nossos corações, nos desperta, Senhor, a intimidade para contigo. Nos ajuda, Senhor, quanto professores, os alunos, a igreja, Senhor, todo aquele que ouvia, onde adentrar, Senhor, essa ministração, que o Senhor possa, através do Espírito Santo, Pai, fazer que haja transformação, renovação, consolo, sabendo que o Senhor venceu o mundo e nos dá, Senhor, as suas armas e o seu entendimento para também, junto com Ele, como amigo, estarmos, Senhor, vivendo neste mundo, mas diante daquela proeza que o Senhor que vai conosco e tem o controle de todas as coisas, que é o soberano sobre nossas vidas. Somos gratos, Senhor, te agradecemos por cada vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Texto longo, né? Mas tão maravilhoso, né, João? Nossa, talvez uma das passagens mais bonitas, né? Não antecede a oração sacerdotal, que também é uma passagem muito bacana, mas que a gente vai falar. Bacana, não, né? Maravilhosa, não exagerar. Esplêndida, né? Mas aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre a oração sacerdotal na próxima aula, né? Isso. Que é aquela oração intercessória de Jesus pelos seus discípulos, né? E que por consequência também para nós. Né? No estudo anterior a gente falou um pouco sobre a questão de eles estarem perturbados, angustiados com a questão de Jesus talvez fazendo suas despedidas, né? Ali nos seus ensinamentos. E agora é uma certa continuidade, né, nosso estudo, mas tem outros esclarecimentos do decorrer, né? Quando eu estou falando aqui do ensinamento, os discursos de Jesus aos seus discípulos. As últimas orientações de Jesus para eles, né? Que precede realmente a prisão de Jesus, né? Se na outra aula havia pouco tempo para que isso acontecesse, nessa aula a gente está nessa passagem em particular, são os momentos que antecedem, logo depois Jesus vai ser preso. Né? Até que aqui Judas nem está mais com eles. Né? Não está mais com eles. Já foi entregá-lo lá pelas moedas que ele recebeu. Mas enfim, após 3 anos seguindo a Jesus, os discípulos já tinham adquirido algum entendimento do reino, mas foram totalmente pegos de surpresa pelo aprisionamento, o julgamento e a execução daqueles que criam, né, ser o Messias prometido de Israel. Só que eles não poderiam alegar que não haviam sido preparados para aqueles acontecimentos. A gente já viu em outras passagens que Jesus vinha orientando eles há um certo tempo a respeito de tudo isso que iria acontecer. Né? E nesse longo, então, período, João agrupou o que a gente chama de discursos de Jesus aos seus discípulos, né? Que vem desde o capítulo 13, encerrando com o capítulo 17. Então a gente percebe aí uma nota constante onde o mestre, Jesus, prepara os alunos para assumirem a sua obra, né? Literalmente como se estivesse passando o bastão. Né? Isso. Jesus já vinha preparando eles, deixando eles prontos, porque ele não estaria o tempo todo. Né? E novamente ele fala a respeito do Consolador, né? A promessa da vinda do Espírito Santo, né? Que iria, né? Eles não iriam ficar sós, né? Apesar da ida de Jesus, da morte de Jesus, eles teriam a presença do Espírito Santo que iria orientá-los durante todo esse período. Nós temos aí 3 partes, né? Uma delas fala a respeito da situação dos discípulos, né? Que é a primeira parte. O mestre utilizava figuras conhecidas naquela sociedade ali, naquele período contemporâneo, né? Naquele período que eles estavam vivendo. Então ele usava de forma figurada. E aqui nós vamos ver, vocês são os meus ramos. João 15, do 1 ao 10, que nós já lemos.
Tem algumas colocações de Jesus aqui que é importante até a gente pontuar, porque causam alguma dificuldade de entendimento, né? Vamos ver, dentro da do nosso modesto conhecimento, vamos ver se a gente, através do texto, a gente consiga aí elucidar alguns pontos aí para que fique bem claro e que não haja dúvida a respeito dessa passagem. Certo. Quando ele vai falando que nós, né, no caso a sua igreja, somos os ramos. A primeira figura fala de uma videira que é cuidada e zelada por um grande agricultor, que são nosso próprio Deus, né? Aqui fala que nós somos ramos, então temos que produzir os frutos. Aí eu pensei lá em São Roque, quando eu fui uma certa época com o Silvano, e aí lá a gente vê lá os vinhedos, né, aqueles cachos bonitos, aquela coisa toda organizada, muito, muito maravilhoso mesmo. E lá naquela época era muito apreciado, tanto o vinho, como também, né, uma deliciosa geleia. Então a questão da videira, a questão do agricultor ali, a questão da agrícola, então Jesus usava essas metáforas para que pudessem eles entender um pouco mais daquilo que ele queria até ensinar a eles, né? Os discípulos provavelmente lembraram na escritura a questão da simbolização quando fala da videira, não é isso? Que ela está ali fixada, arraigada no próprio Deus. E aí no texto, no nosso estudo, vai falando que Jesus ele apresenta que ele agora, né, ele é aquela videira, não é isso, João? Exatamente. Quanto A videira ela simbolizava a fertilidade, tinha vários simbolismos, a alegria, né? Isso. O suco da vide. Conforto, né? Aquela coisa assim, bem leve, né? E aí no texto tem duas citações, né? Salmo 128:3, que diz assim: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Então aí também é uma figura, né, do que representa a videira, né? Então agora você tira a videira e coloca Jesus, né? Então a presença de Jesus no meio de uma família. Ali na roda, né? Exatamente. Como centro, né? O Jesus fazendo como parte do casal, como fazendo parte da família, né? Então essa figura é bem propícia, né? E ela é bem clara para os discípulos, né? Porque, como você citou, né? Eles viviam numa sociedade agrícola, né? Basicamente toda a economia se baseava em agricultura, principalmente ali em Israel. E certamente uma das riquezas agrícolas da época, desse período, é a produção da uva, né? Porque a gente fica imaginando aquelas festas, né? Os reis lá, né? Fazendo aquelas festas que a gente vê nos filmes, né? Aquela questão do melhor vinho, né? E a gente vê até o milagre do próprio Jesus numa festa, né? O primeiro milagre de Jesus, né? Foi exatamente Jesus aplica... No ponto também, aí tem um segundo versículo, né, que também faz um compartilhamento. Onde que você fala que eu já pego aqui? Está lá em Miqueias, né? Miqueias... Cadê? Miqueias 4:4. 4:4, deixa eu Depois ler. de Jonas. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Não haverá quem o espante, né? O Senhor que é o protetor, aquele que está à frente, né? Quando ele fala que o Senhor dos Exércitos, né? A força maior ali, que combate, ele que está defendendo ali, que guarda, né? O povo, né? Então. Mas existe sempre essa relação, né? Então, até no texto está dizendo, os discípulos provavelmente lembraram que na Escritura a videira é o símbolo da relação entre Israel e Deus. Israel era a videira, plantada pelo Senhor, né? Que a gente lê lá no Salmo 88. Salmo 88. Salmo 88. 88. Deixa eu pegar aqui. Achou já? 88. Trouxeram uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Isso, falando a respeito, né? Trouxeste uma videira do Egito, né? No Êxodo. Expulsaste as nações, né? No período ali de Juízes, né? de Josué, né? Em que o povo de Deus entra, né? Pelo menos deveriam expulsar todas as nações, mas infelizmente Tomar posse da terra prometida, todos aqueles, né? E ela é plantada, né? Tirado, né?
Então imagina a figura de um agricultor que vem, traz a muda, né, na planta, ela vai e limpa todo o terreno, né, ou seja, retira tudo aquilo que já está plantado, prepara a terra para plantar essa muda, né? Que aí ela vai frutificar É o o povo, povo de né? Deus, O povo de Deus. Aqui a gente já passou, né? Então, ela falando que a questão mais importante na alegoria da videira é que os discípulos são, no caso, os frutos, e haver também a questão dos ramos infrutíferos, como ele vai falando agora sobre a questão de Judas, que ele não estava mais junto com o discípulo na hora que Jesus estava E ensinando. essa é a parte importante para a gente pontuar, porque aqui quando está falando, a gente, a própria passagem é bem clara quando Jesus está falando a respeito porque aquele que produz frutos, né, porque é participante da ceia. São né? meus ramos, né? Então, não tem como uma pessoa dizer que está em Jesus, que está em comunhão com Jesus, se não produz frutos. Porque a própria figura que Jesus utiliza é para demonstrar que quando você é participante dessa seiva, né, quem produz é o próprio Jesus, você automaticamente, né, naturalmente, você vai produzir frutos. Então, o que você entende? Se você não produz frutos, só tem uma ideia, né? Você não está, né, ligado à seiva. Então, tem muitas pessoas que se dizem, né, o próprio exemplo de Judas, né, que conviveu com Jesus ali durante 3 anos, e todo mundo que via Judas de fora dizia, não, ele é um discípulo, ele é um apóstolo, ele está ali com Jesus, e na realidade ele nunca participou, né, nunca teve essa comunhão profunda com Jesus. Então, aquela ideia, muitas pessoas dizem que essa passagem fala a respeito da perda da salvação, e aqui não tem nada a ver com isso, né? Num certo sentido até tem, porque o fato de você estar ligado a Jesus, você produz frutos. Então você entende o quê? Que uma das demonstrações de que você realmente, então eu nasci de novo, né? Eu aceitei Jesus, estou vivendo em novidade de vida, estou vivendo passei por esse novo nascimento. Então a gente entende que você vai produzir frutos, né? Certo. Se você não produz frutos, alguma coisa tem de errado, né? Então é bom pedir a Deus para... Aqui no versículo 10, eles vão nos mostrar, né, como é que deve ser esse ramo, né, que estão aqui. E ele também, naquilo que quando ele foi ali tocado, né, pelo próprio Deus, vamos ver aqui, ó, para a gente poder ser mais explícito mesmo. Se guardares os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. E aqui, ó, na questão de, quando você fala da salvação, não é isso, Joel? Aí ele vai falando aqui, ó, já não fostes servos, porque o servo não sabe o que faz, o Senhor, mas tenho-vos chamado amigo. E quando ele fala aqui, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça. Então, não é aquela inconstância, né? Eu já falei, todo aquele que o Pai me dá, de forma nenhuma lançarei fora. Isso, né? Então, isso. Né? Aí você não, aquela questão de perda, de salvação, não, a gente só tem um entendimento a respeito disso, né? Quer dizer, ninguém perde a salvação, né? Na realidade, se a pessoa, se por alguma razão se afasta, como no caso de Judas, é porque realmente nunca foi salvo, nunca participou, né? Então, por isso que nós, né, reformados, cremos, né, que não tem salvo, sempre salvo, porque não há como você perder, porque a própria palavra de Deus deixa bem claro isso, né? Nessa passagem, muitas outras passagens. Isso. Né? Quando Jesus fala, né, tem a vida eterna, né? Como é que ele afirma tem a vida eterna? Né? Porque você já possui algo que você, né? Não é terá a vida eterna. Não terá, ele já vai no verbo já, né? Aqui, ó, em João 13:2, que nós já estudamos essa passagem, vamos ver lá, quando ele fala da 13:2, vamos ver aqui. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Fala a questão dele conviver
como nós comentamos outra aula, eles conviviam, se alegravam, comiam, né? Estavam sempre juntos. E toda aquela vivência do ministério de Jesus, Judas estava também com ele, né? Com o mestre. 10, né? O 10 também vai comentar alguma coisa. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Mas se referindo a Judas. A Judas. E a passagem que eu falei, né, a respeito, quando Jesus fala assim, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Então Jesus não fala que terá a vida eterna, não é uma, né? Aí não é uma condicional, né? Ainda que seja até uma condicional, mas é uma condicional que não vai, que não parte dali para uma promessa. Mas é um fato, né? Quem crê em mim tem a vida eterna. Então você é salvo, né? E já tem a vida eterna. Né? Isso, promessa. Aqui vai falando um pouco sobre a oposição, né, do povo ali naquele período, que a gente muito tem comentado diante do ministério de Jesus, que eles vinham perseguindo, fazendo intriga, fazendo que o povo também fosse contra, né, ali Jesus, né, disseminando ali mentiras, estratagemas para poder, né, como a questão da mulher adúltera que nós já estudamos com relação a Jesus, né, e nessa parte aqui, ó, falando do mundo, na questão da perdição, aqueles que Jesus convivia, né, mas não ali reconheceram o Mestre, não reconheceram, né, Jesus como um Salvador. E vai falando a questão de muitos receberam bênçãos espirituais, havia um certo entendimento no período ali com aquelas pessoas que ele ensinavam, mas tinha aqueles que fazia o que compreendia muitas das vezes, como até o próprio Judas, mas estava ali envolvido com artimanhas contra a própria pessoa. Você pode deduzir que nem o Dan Storm, que é um teólogo, né, ele diz que minha conclusão então é que esta passagem que nós acabamos de ler, né, não ensina que um cristão verdadeiro, nascido de novo, possa apostatar da fé. Apostatar é deixar de crer, né? E perder sua salvação. Ela ensina que é impossível dar frutos fora da união doadora de vida salvífica com Jesus, conforme o versículo 4. E é impossível não frutificar quando esta conexão com Jesus realmente existe, que está lá no versículo 5. Certo. Também ensina que alguns, ou muitos, que professam estar unidos com Jesus, que afirmam crer nele e mesmo que seguem como discípulos, serão revelados pelo tipo de fruto como falsos e, portanto, sujeitos ao julgamento eterno. Então, portanto, não se engane, né? Porque se a pessoa acha que só pelo fato dela estar cumprindo alguns rituais, ou que ela está... eu vou em alguns eventos, né? Então, isso não quer dizer que você esteja ligado a Jesus, né? Então, isso daí tem que ficar bem claro que produção, o fruto é que vai identificar se realmente essa união com Jesus é verdadeira, se ela realmente existe. Se não existir, a pessoa está passível, né, infelizmente, das consequências daquele que não crê. Aqui no texto eu acho bem interessante e trago a nós, né, fala aqui, os discípulos deviam compreender a sua relação com Cristo. Não envolvia apenas, como você até comentou, andar com Ele, aprender seus ensinamentos, nem mesmo só acreditar que ele era o Messias tão aguardado como nós conhecemos. Eu vejo assim, às vezes, os presbíteros, os pastores, a mensagem. E assim, o pastor mesmo, ele é bem firme mesmo quando ele fala, e ele fala sobre a igreja, fala sobre a questão de vivemos na videira, né? Falando sobre a questão de nós quanto servos do Senhor, que nós temos que servir, escravos do pecado, hoje ele nos, né, resgatou, e aí a gente fica assim, né, poxa, pastor, e pegou pesado. Não, mas é verdade, porque a gente estuda a Bíblia, e Deus tem que tocar no cristão, né, você não tem que viver essas coisas que tão bonitas, né, ali, falando na igreja, mas é ser bonito assim, ou às vezes assim, a gente tem temer e tremer diante do Senhor, daquilo que nós ouvimos e aprendemos. E aqui ele fala, essas coisas eram boas, conviver entre nós, a comunhão.
E essa a figura da videira e seus ramos fala de uma relação muito profunda que nós temos que ter com o nosso Deus. Né? A pessoa de Jesus, o Espírito Santo, sempre rogando a Ele. A gente roga ao Senhor para nos dar entendimento, né? O tremor, às vezes eu fico assim, meu Deus, a gente tem que falar à igreja, né? Já começa a burburar meu estômago, assim, a gente fica cego na hora de ver assim, os papéis, a Bíblia, né? Não é assim, esse desejo de servir e esse temor que nós temos também, né, Joel? Isso, mas é que ele fala, é conviver, mas tendo uma indicação de uma força espiritual dada por ele, que nada nós fazemos por nós mesmos, mas também, como discípulos, uma relação profunda mesmo com Deus. Isso daí é tão importante, essa ligação é tão importante que Jesus ele repete isso daí 11 vezes no capítulo 15. Né? Então você vê que por 11 vezes ele fala a respeito dessa ligação. Né? O que na teologia reformada, né, costuma se referir a essa ligação de Jesus, do crente com Jesus, eles chamam de união mística, né? Um termo assim meio estranho, mas é verdade, né? Mística no sentido de misteriosa, né? A gente não compreende uma coisa que eu perfeitamente, né? Mas por quê? Porque vem do próprio Deus. É algo espiritual, né? E por nós estarmos unidos ao seu sacrifício e ressurreição, que nós recebemos sua justiça e vida, enquanto ele recebeu o castigo que merecíamos. Conforme nós lemos lá em Romanos 6, nos versículos 5 e 7. Romanos 6, 5 e 7. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o vosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porque quem morreu está justificado do pecado. Mas aí você leu, acho que é a versão 6 e 7. Você quer ler a sua versão? É o versículo 5 e 6, né? Não, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. 7. Então fala a respeito do 5 ao 7, é isso? Isso. Ou 5 ao 6? 5 ao 7. 5 ao 7. Porquanto quem morreu está Porquanto justificado. quem morreu está justificado do pecado. Essa morte está exatamente ligada à morte de Jesus. Né? Então, assim como nós morremos, em outra passagem vai falar, assim como nós morremos, nós também passamos a viver uma nova vida, né? Isso. Uma novidade de vida. Né? E aí ele vai comentar também em Tiago aqui, ó, 2,17, que essa relação com o Senhor estabelecida por fé, e ela também jamais é inoperante. A questão do servir ao Senhor, que a gente vai ver na questão do escravo. A respeito dos frutos, né? Dos frutos. Tiago 2,17, tá abrindo aí? Peraí, deixa eu pegar aqui. Que ela não é inoperante. Tiago 2,17. Isso. Aí também vale a gente pontuar, né, que sempre lembrando, né, que não é primeiro uma coisa e depois outra, né, é uma em consequência da outra, né? Então a gente fala salvação e obras, né? Então tem que entender que é por causa da salvação que nós vamos produzir essas obras, né? Exatamente. Está falando que ela é viva, ela é frutífera por amor ao Pai e a obediência à sua vontade expressa a sua palavra. Né? Achou aí, João? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Né? Isso. Por quê? Porque não temos como nós, é como uma moeda, né? Uma moeda são duas faces, né? Não tem uma, eu creio em Jesus, né? E você vira a moeda e fala, eu creio em Jesus. Não, eu creio em Jesus, né? E você, isso daí, de alguma forma, vai produzir algo, né? Na sua vida. Isso daí vai ser o que a gente conhece como frutos, né? Então, esse frutos, para a gente poder também entender como igreja, assim, passando na minha mente agora. Nós temos vários ministérios que é importante. Temos as sociedades dentro da igreja, onde que nos traz mais voltados, né? A nos conhecer, também a conhecer, né? Aonde eu posso servir, estar conversando com os irmãos, nos orientando, tendo a comunhão. Mas também os frutos é onde você estiver, né? Com a questão que nós vamos aprender agora. O fruto pode ser a é o mudança de vida, testemunho, né? aonde você estiver.
Não é somente nas 4 partes da igreja, nos trabalhos da igreja, que é muito importante também. Aquele que né? roubava, não roube Isso, mais. a Né? Tem mentira, o algumas outras, palavrão, que mentia, não mente né? mais. A gritaria, muitas outras coisas que nós temos que moldarmos as nossas vidas ao novo nascimento. O que né, eu tenho aprendido? Né? A gente, a questão do bom pagador, envolve muitas outras coisas, né, que é bem profundo mesmo. A gente tem que olhar para nós e realmente buscando estar ligada à videira verdadeira que é Jesus, mas sabendo que tem coisas que não é permissível, que nós às vezes possamos estar tendo na nossa vida, que não agradam, e nós estamos em pecado, e nós temos que pedir perdão ao Senhor e nos arrepender. A santificação é uma delas, né? É um processo. O pastor, quem acompanhou o estudo bíblico, espero que a maioria que nós estejamos acompanhando tenha acompanhado o estudo bíblico falando a respeito da santidade de Deus, né? O Senhor Deus é santo, né? E esse é o nosso parâmetro, né? A santidade de Deus. Né? Poxa, eu vou ser santo como Deus, não é, mas é a medida que você tem que alcançar. Isso. Senão essa vida, né? Certamente a busca por ela tem que ser, né? Como parâmetro exatamente a santidade de Deus, né? Então buscar, né, a santidade. E santidade envolve uma série de coisas, né? Não só comportamento, né, questão moral, mas uma série de outras coisas que também implicam em testemunho, a vontade de servir, né? O desejo de servir, de estar em comunhão com os irmãos. Então tem uma gama de fatores aí que implica nessa questão. Né? O estudo da palavra, a aplicação do estudo da palavra, né? Tudo isso. Né? A transformação do caráter pelo Espírito Santo, né? Que nem a gente vê lá em Gálatas 3, 22, 23, que culmina exatamente no fruto do Espírito, que vai estar lá em Gálatas 5. Né? E aí vem então a parte B, né? Que é bom a gente até dar uma corridinha, para a gente não perder o tempo do... É tantas aplicações. Se bem que a gente já falou a respeito disso, né? Que você leu aquela questão quando Jesus fala a respeito de já não são mais servos, mas são amigos, mas a gente pode então... Aqui eu achei algo que gostaria de compartilhar nesse estudo, né? Falando de Jesus, questão do amigo, eu até anotei aqui, né? Um amigo que ele está presente, nos ouve, ele fala, esse amigo ele nos chama a atenção daquilo que nós estamos errado, ele vai além, né, do que muitas vezes a gente possa imaginar. Ele toca na ferida para que a gente mude. Esse amigo não é aquele amigo que você, né, fala só palavras que alegram o seu coração, porque aquele que ama, ele também exorta, ele chama atenção. O ser humano, né? Tende a gostar mais daquelas pessoas que né? concordem com ele, independente da opinião, né? Quando na realidade a gente tem que valorizar aqueles amigos que nos confrontam, que falam, não, você está errado. Isso. Poxa, como é bom alguém chegar para você e falar, você está errado, você tem que mudar o seu comportamento, você tem que mudar a tua visão, porque isso daí vai nos ajudar, porque muitas vezes a gente sabe até que está errado e a gente quer ser aprovado, né? Pelos amigos principalmente. Né? A questão do estilo de vida que nós vivemos, o tipo de amizade realmente que nós temos, a roda que nós convivemos, né? Este é o nosso Senhor Jesus, um amigo. E anotei aqui também, falando sobre que Ele também nos anima, né? E quem cuida de nós mesmo, né? Tem aquele amor por nós por conta deve se deixar, né? Cumprir a vontade do Pai morrendo pelos nossos pecados, né? Detalhe que Jesus, como amigo, ele está sempre na hora certa. A gente procura uma pessoa, um amigo, né? Que nós temos também outros amigos, e às vezes ele não pode nos atender naquele momento, ou tem que marcar uma hora para poder nos atender na emergência, mas aquele amigo Jesus, você pode conversar com ele, pode estar sempre na sua presença. A gente está o tempo todo, a gente às vezes é dado como louco, né? Porque a gente está falando sozinho às vezes, né? Com Jesus, falando com o Espírito Santo, e Deus cantando, e vindo memórias na nossa mente, e a gente tendo aquele relacionamento mesmo, né? Com esse amigo, né? Mas vamos continuar aqui? Sim. Precisamos. É verdade. Passamos agora para o ponto, né? Somente, né? Aqui no versículo 12, vamos só dar uma leitura. Os meus mandamentos é esse que vos ameis uns aos outros, e assim como eu vos amei. Então, se também nós sabemos que temos esse amigo, nós temos que compartilhar esse amigo com outras pessoas. Não é isso, Joel? Essa sede.
Vós sois meus amigos e fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quando ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então nós temos que também, como amigo ou outro que a gente considera uma pessoa, compartilhar aquilo que nós temos aprendido também e ouvido do Senhor. Então a questão de transferir para outras pessoas esse amor de Jesus para nós, esse amigo que nós temos, não é isso? Aí no 17 ele fala, isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Muito bacana isso, né? Tem uma passagem que fala, nisso conhecerão que sois meus discípulos, né? Se amardes uns aos outros. Uns aos outros, que é um mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Como é que a gente vai reconhecendo um discípulo de Jesus, né? Você ama o teu irmão. Isso. Mas hoje em dia, as relações, elas são diferentes hoje em dia, né? Talvez isso daí interfira um pouco nessa... Nessa questão A gente não vê, por exemplo, tanta amizade. Às vezes você acaba tendo mais amizade com pessoas fora da igreja do que dentro da igreja. Por quê? Porque, na realidade, a convivência, a união como igreja já esteja abalada pela forma de relacionamento que hoje há, né? Não mais como os puritanos viviam, não mais como a igreja primitiva vivia. Eles compartilhavam de tudo, né? Hoje é outro. Hoje a pessoa quer ter uma casa confortável para ela viver, né? É um lugar aberto, aí, né? De certa forma ela acaba até se isolando naqueles 100, 120 metros quadrados de construção e não consegue ter relação, né? Então, infelizmente, não é uma realidade hoje, né? Mas é uma forma, sim, da gente ser... Uma credencial do crente é exatamente a forma como ele se relaciona com os demais, né? Mas, infelizmente é algo que até o Jesus havia previsto, né? Então não temos como mudar isso. Quer dizer, temos sim, né? Mas é algo inerente até os tempos que nós vivemos, né? Como diria Cícero, ó tempo, lá ó nós, né? Ao ensinar-lhes acerca das boas novas, a questão de Jesus em nossas vidas, o amigo, né, o reino de Deus, Jesus estava revelando o caráter de Deus, a sua obra em favor dos homens, como somente o unigênito do Pai poderia fazer isso. E isso também comprova a sua relação de amizade com os discípulos. Ocorre que esse ponto profundo de relacionamento com Jesus tem duas implicações para os discípulos. A primeira, o que fala aqui, Joel, você viu aí? Não, o que caracteriza essa relação com Jesus, né? Ela produz frutos, mas ela também ela tem que de alguma forma impactar também na relação, né? Nas relações dentro da igreja principalmente, né? Então a primeira delas é uma relação entre eles, né? Ou seja, que era caracterizada pelo amor, né? Isso é uma ordem direta e é repetida duas vezes, né? Que a gente viu lá no versículo 12 e no versículo 17 que a gente leu, né? A gente leu. Em João 13:34, a gente também vê isso implícito, né? João 13:34 e também está lá em 1 João. João 13:34, eu vou abrir aqui. 13:34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vós ameis uns aos outros. Nós temos que ter músicas, né? Tem Novo mandamento. O pessoal se inspira bastante. Amai uns aos outros. 1 João 3:23. 1 João 3:23 que diz o seguinte. 3:23. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Okay. Aí a segunda implicação é que, tendo odiado o Filho, vai falando sobre a questão do mundo, né, até a morte, o mundo também odiará seus discípulos. Então nem tudo vai ser flores, né, João? Nem tudo. Versículo 20. Deixa eu ver aqui, versículo 20.
Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Outros, se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, nós vamos sofrer, sim, dentro do efro. A gente vê pelos missionários, né? Aqueles que deixam tudo, né? A sua casa, a família, o conforto para estar servindo ao Senhor. Lembrando agora da irmã lá, Sueli, que comentou sobre ao Líbano, aqueles nossos irmãos que estão lá, né? Que eles viriam para o Brasil e parece que não vai conseguir. A questão da necessidade, a fome que estão passando lá. Não que eles estejam passando fome, o país, né? Necessidades que estão passando. Então, é um país limitado, né? Aconteceu essa tragédia, já estava limitado por causa da pandemia. E agora com aquela explosão lá que praticamente dizimou toda a reserva de grãos deles. E a Sueli até comentou, compartilhando, que a irmã chorou, né? Então, assim, é pela obra do Senhor e o sentimento que eu fico... Por isso que a gente sabe que isso é um dom de Deus, né? Porque para passar por isso daí, quem é fraco na fé não vai conseguir suportar mesmo. Então, aqui fala que o mundo não aceita alguém que obedece aos mandamentos de Jesus e vive na sua luz, pois o que importa nesse mundo são as trevas. Então, a gente vê o dia a dia como que tá difícil, a gente liga a televisão, né? Tantas coisas ruins, tantas desastres, tantos sequestro, falcatrua política, né? A questão de impunidade, muita coisa errada. E a gente fica muito triste, mas aí nos alegra o quê? Aquele que foi visitar no hospital, aquele que, né, ajudou o próximo, o missionário que está lá mesmo em dores, né? Mas está servindo ao Senhor. Assim, a obra não para. E quando a gente fala de Jesus a outra pessoa, outras pessoas, você faz um convite não pela igreja, né, mas para ouvir a palavra, para estar em comunhão, e as pessoas se rendem ao Senhor. Olha quanta alegria. Então isso tem que alegrar nosso coração, né? Então, pela fé nós estamos intimamente ligados a Jesus, né? Que tem que ser a fonte da nossa vida. Isso. Por outro lado, né, a gente tem a fonte da nossa vida, reconhecer na cruz de Cristo, né, uma demonstração de amor e amizade também nos desafia a amarmos nossos irmãos de maneira abnegada. Né? Abnegada como assim, né? Com um esforço adicional, né? Ou seja, deixando de lado aquilo que é importante para nós, para nós amarmos o nosso irmão, né? Então a abnegação exatamente é isso, né? Você nega aquilo que te agrada, né? Ou seja, você passa então a se entregar mais pelo irmão, pela relação, né? Então, unidos a Cristo uns aos outros pelo amor, seremos vitoriosos contra a oposição do mundo, né? Quando fala a respeito dessa... E o próprio Jesus coloca, ter de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E venceu de que maneira? Exatamente deixando até um exemplo para nós, né? De como, né? Vencer as aflições do mundo, né? E aí a gente vai falar agora um pouquinho a respeito da chegada do Consolador. E aí está o ponto 2, que nós precisamos correr, Beth. É verdade. Porque o nosso tempo... Um pouco da questão do Consolador... Eu só estou falando a respeito de correr, por quê? Porque quando nós estamos filmando, eu filmo no meu celular e nós temos um tempo aí. E às vezes a gente se empolga aqui com a aula e eu estou vendo aqui o reloginho e eu sei que eu só tenho mais 15 minutos, né? Daí a pouco esses 15 minutos são 5. E como é que você vai concluir 2 pontos, né? Isso é tão importante, é tão rico, né? Esses momentos aqui. Mas a gente vai acabar tendo uma dificuldade, que depois a gente vai ter que... Eu tenho que correr para minha casa, baixar o vídeo que eu já gravei, excluir para liberar memória, espaço na memória, voltar aqui e gravar de novo. Então a gente prefere dar uma corridinha aqui para a gente chegar à conclusão aí, para não ter que fazer todo esse processo novamente. Não é fácil, mas o Senhor tem nos alegrado, né, João? É verdade. Nos alegrado, isso certamente. É muito maravilhoso estar aqui junto com você. É uma novidade para nós, mas é algo que realmente tem nos proporcionado algo maravilhoso, né? Então, essa questão do consolador, né, do advogado, nós até estudamos na aula anterior, mas a gente vai dar uma relembrada aqui, né? Falando do Senhor, né, que falando com os discípulos sobre a questão do Consolador, que nós lemos lá no capítulo 16, não é isso? 16, 1. Tendo-vos dito essas coisas, para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão da sinagoga, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso a tributar culto a Deus.
isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Então, mais aqui à frente vai falando sobre o Consolador, né? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque hão de receber do que é meu, e vou lá de anunciar. Né? Você quer comentar aqui? Não, podemos seguir. É importante relembrar que Jesus não fala do Espírito Santo como energia ou poder divino, como na heresia defendida por algumas outras religiões, né? Guia, no caso o Espírito Santo, ele dá testemunho, ele guia naquilo que devemos ouvir, aprender, ele é enviado por Cristo à Terra como o ministério de glorificar o próprio Cristo por meio da sua igreja. 16:14, que eu já li aqui. Ele glorificará porque há de receber do que é meu e vou lá de anunciar. Com o Espírito atuante neles, em nós, né, discípulos do Senhor, nós temos convicção, né, e a questão da fé que lhes faltava, que muitas vezes nos faltava quando não conhecíamos, né? Quando nós fomos impactados com o próprio Senhor na nossa vida, testificar internamente ao coração, ao nosso coração, né, da verdade do Evangelho e da sua relação íntima, a nossa relação íntima para com Deus, né? Vamos para o ponto 3 agora, você... Sim. A gente já, que nem você falou, na A gente já realidade deu a gente já tinha falado a respeito. E aqui acerca da partida, o ponto 3. Dois lembretes que são importantes aí. Por meio da pregação e do trabalho dos discípulos, que o Espírito de discípulos envolve toda a igreja, né? Ou aqueles que verdadeiramente são ligados a Jesus. Né? Então, é por meio da pregação e dos trabalhos dos discípulos que o Espírito, habitando no coração dos crentes, convencerá o mundo, né? Do juízo, da justiça e do pecado. Né? Essa operação do Espírito não resulta sempre em conversão. Em alguns casos, trará endurecimento e castigo eterno para aqueles que amam mais as trevas que a luz. Então, aquela questão, quando a gente prega, né, e fala a respeito de tudo isso, na realidade a gente está deixando claro para a pessoa que ouve que ela realmente precisa disso. Né? Mas há aqueles que realmente não vão aceitar, não vão se passar pela conversão. Né? Então elas vão conscientes de que realmente elas... Né, precisavam e recusaram, né? Próprios discípulos ali, depois da ascensão de Jesus pregando, a gente vai vendo depois a questão da morte de muitos deles e como foram até essas mortes deles, né? Pedro, Tiago... São pessoas que eram iletrados, né? Na realidade, o Espírito Santo, ele capacitava aqueles homens, né? Quando a gente vê o discurso de Pedro, né? Diante daquela população e houve aquela conversão, mesmo o testemunho deles diante do Sinédrio, né? Que eles até indagam um para o outro, falam assim, pô, mas dá onde esse cara adquiriu esse conhecimento, né? Eles falavam com autoridade, a autoridade que o próprio Senhor Jesus, né, ensinou a eles. Né? Ele fala que eles vão estar sendo expulsos das sinagogas, né? Eles vão matar, eles vão julgar, vão espancar. A gente viu os nossos irmãos cristãos, né? A igreja perseguida, tantas notícias que nós recebemos, né? Que entraram num casamento, mataram todos, mais de 35 foram mortos, né? Ali outros estavam dentro da sua casa, foram invadidas, fizeram mal para a esposa, mataram o pai na frente das crianças. Então, e tantas outras pegaram e sequestraram as crianças para estarem servindo a eles. A gente vê isso, né, Joel? E uma fala aqui que é a tristeza, né? Olha lá, em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Quando a questão do céu, né? A gente falou a questão da obra do Espírito Santo, a questão da eternidade, a avanço da igreja. Então, tantas coisas que nós alegraram. E acerca da partida? Daí Jesus, novamente preparando seus discípulos, deixa cada vez mais objetivo, né? Então, uma parte do fortalecimento para os seus discípulos viria do fato de que eles não seriam pegos de surpresa, né? Já que Jesus, né, alerta com bastante antecedência. Né? Nós lemos lá no versículo 4, né, no capítulo 16 mesmo, Jesus vai falar que... Cadê?
Quer que eu leia 16, aqui? 4 aí. Ora, essas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Então, João ele registra algumas predições, né? Algumas até mais obscuras, né? A esse respeito. Aí Jesus foi bem claro, né? Mas tem outras passagens, como está lá em João 2, 19 a 22, que Jesus fala a respeito do santuário do seu corpo, né? Você destruireis esse santuário, mas eu reconstruirei em 3 dias. Ele falando a respeito dele mesmo, né? Isso. Autoridade para entregar e reaver sua própria vida, né? Quando ele fala lá no capítulo 10, 18, né? A permissão para que Maria o ungisse, aquela Simbolizando, passagem, né, que Jesus está lá em Betânia, na casa de Maria, Marta e Lázaro, em que Jesus, né, fala a respeito dessa permissão para que Maria ungisse, simbolizando o seu embalsamento, né, já que eles não teriam tempo para fazer isso depois. a iminência da morte, né, dele. Então aí tá, Jesus até autoriza. Aí já falando a respeito da sua morte, o embalsamento que era dentro da cultura, né, vigente, a cultura judaica, a cultura dos povos da época, era comum, depois de um período, ir lá e embalsamar o corpo, né, para que preservasse, conservasse por mais tempo, né, para que ele não entrasse em estado de putrefação, né, muito rapidamente. Então esse ato de Maria simbolizava exatamente esse tipo de ritual que era muito comum na época, né, e que não haveria, né, porque quando eles chegam lá no túmulo de Jesus, o túmulo está vazio, né, então isso daí foi feito antes, né, Maria antecipou isso daí. Tem essa passagem de Maria, né, que nós vemos que é Maria, irmã de Lázaro, né, irmã de Marta, né, e tem outras passagens em Mateus e Marcos que falam a respeito de uma mesma mulher da casa de Simão, outras passagens em outro contexto, né. Aquelas que auxiliaram no ministério, né? E a gente não sabe o nome dessa pessoa que fez, mas aqui fica bem claro, né. E a outro que fala sobre a comparação com o grão de trigo que precisava morrer para produzir. Então, é né? necessário que caísse, né, morresse para que produza, né. Então, isso também, de certa forma, fica bem claro também essa ideia de que Jesus precisava morrer para que ele voltasse para o Pai, né. E toda aquela questão da morte de Jesus, a morte vicária de Jesus, substitutiva, né? Então, era necessário que ele morresse para que a nossa morte, que era necessária para perdão de pecados, fosse aplacada, né? A ira de Deus fosse aplacada nesse sentido. Então, a necessidade de que Jesus morresse também para que o Consolador viesse, né? Ele já indicara que daria a própria vida em favor de seus amigos, né? Então, a gente leu lá em 15:13, agora fala de sua ida ao Pai, e avisa que eles não mais o veriam por algum tempo, né? Que causa uma certa confusão. Aí essa questão de que algum tempo, por pouco tempo. Que nós vemos aqui. Então, como os discípulos ainda não compreendiam suas palavras, Jesus primeiramente usa a ilustração da parturiente, né? Que é aquela mulher que está dando à luz, né? Que sente as dores do parto, mas se alegra com o fato quando ela vê lá o filho, né? Nos seus braços, né? Ela esquece toda a dor que ela passou porque ela tem uma alegria ali da criança no seu colo. Então Jesus usa essa ilustração para explicar como é possível que um evento gere tristeza e alegria, pois assim será a sua morte e ressurreição. Então ele fala assim, olha, vocês vão se entristecer com a minha morte, mas ela é necessária para que vocês sintam a alegria da minha ressurreição, sintam a alegria do fato de eu ter ido vos preparar a morada, como nós tivemos naquela aula, né? De fato, a tristeza dos discípulos se tornaria em grande alegria ao terceiro dia. E até hoje, ao participar da ceia, cada cristão experimenta semelhante misto de sentimento por compreender que a morte de Cristo conquistou o perdão de nossos pecados. Então, quando nós trazemos a memória através da ceia, né, a morte de Cristo, a gente realmente tem que se entristecer por tudo isso que Jesus fez, né, por nós. A morte de Jesus necessária por causa do pecado do homem, né? Mas a gente também se alegra com o fato da ressurreição. Jesus vive, né? E Ele nos trouxe perdão de pecados, Ele nos trouxe salvação. Então, se por um lado nós nos entristecemos, por outro nós devemos nos alegrar, como aconteceu com os discípulos, né? A questão aqui que eles ficarem impressionados com a questão da parte de Jesus, né? Muitas deles dúvidas. Ele vai comentar aqui que, em verdade, que na prática o aprisionamento, a morte de Jesus os deixou confusos, trancados em casa. A gente reconhece nessas passagens quando fala, né? E também estudando sobre a questão de
Jesus falando com Pedro ali, né? E ele falando que ele negaria, né? E mais a gente fica conturbada os pensamentos daqueles discípulos ali, né? Com medo como ficaria a liderança ali, né? Deles quanto à relação, aquele vivência com Jesus, né? Ocorreu muitas vezes da parte deles as dúvidas quando você, mas quando será que você vai, o senhor vai voltar, para onde o senhor vai, né? E aqui ele vai, de uma forma, o Salvador, ele comenta, né, que sabia muito bem qual era a missão que o Pai destinou, né, a Jesus. E que ele foi enviado para cumprir. E o preço, qual seria o preço que ele ia pagar, né? E eles não queriam aceitar também, né? A gente vê lá que o Salvador veio, né? Aquele que viria destruir, na época, os romanos, tirando o poder, né? A questão da cidade lá. E a missão de Jesus, como o próprio João vai falando, sobre a questão do amor, do arrependimento, do pecado, né? Falando da pessoa de Deus, encarnada em Jesus, e o ministério dele, a missão em obedecer à vontade do Pai. E eles também sabiam que seriam homens que estariam só, entre meios, abandonados, mas que o Pai, aqui quando ele fala, né, aqueles que o Senhor os deixou, eles não estariam mais só. Né? Aí ele comenta do Consolador, é isso, né, Joel? Exatamente. Daí que a gente então conclui, né, que nós somos a Igreja de Cristo no mundo e no momento nós não vemos o nosso amado Mestre Salvador, mas ele nos deu uma missão grandiosa, especialmente se a gente considerar a oposição do mundo contra nós. Né? Então a nossa missão de pregar o Evangelho, a gente sabe o quanto é difícil. É difícil para nós que vivemos num país onde aprendemos. Então, para finalizarmos, a gente vai concluir. Somos a Igreja do Senhor no mundo, né? O que esse peso tem? O peso maior é Cristo nas nossas vidas, né? É diferente dos discípulos que estavam ali com Jesus, né? Nós não vemos o nosso Senhor, amado né? e Mestre e Salvador como eles estavam vendo ali, né? Mas nós recebemos a mesma missão grandiosa que os discípulos dele receberam, né? Especialmente se a gente considerar a oposição do mundo contra nós, né? Não pelo fato só de nós estarmos num país, por exemplo, onde haja perseguição, porque mesmo no nosso país, onde há tanta liberdade, né, Beth, a gente sente que as pessoas nos olham com desdém, nos chamam de retrógrados, né, enfim. Ainda que não seja assim uma evidente perseguição, mas há uma perseguição velada, né? Então, quando nós falamos a respeito de Jesus, a gente percebe que o pessoal tem uma certa aversão, né? Mas a gente pensando dessa forma, tipo, já vem lá outro crente, já vem falar passagens bíblicas, saber que Cristo morreu a nossa morte. E o que nós temos que fazer, né? Temos que ter uma vida nova com Ele, mesmo que as pessoas se incomodem. Temos que confiar no poder do Espírito Santo também. Nós aprendemos. Nós falamos, a gente planta semente, mas quem realmente vai fazer convencer a obra, né? do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Né? Então isso nós devemos ter essa convicção. E nessa lição aprendemos que o nosso amigo, né, como ele chama, né, os seus discípulos, a nós como seus amigos, Jesus no Calvário, né, deu a sua vida pelos seus amigos. E qual é a maior demonstração de amor que podemos ter? Jesus, né? Sim. Reencarnado, Deus, Filho e agora o Consolador, o Espírito Santo nas nossas vidas. É isso? Recebeu toda a nossa ira, tudo aquilo que nós merecíamos, caiu sobre Ele. Era para nós recebermos toda essa ira, para o Joel, cada um de vocês. E o Senhor tomou para si, né? Ele recebeu toda essa dor em relação aos nossos pecados para que nós fôssemos perdoados, tivéssemos acesso a Ele. Nós sempre falamos a respeito de aplicação, né? Então eu vou lançar um desafio aí que você que nos acompanha, que teve a oportunidade de acompanhar essa aula, você confie no poder do Espírito Santo e testemunhe do Evangelho para alguém essa semana. Então fale do Evangelho para alguém, fale de Jesus, a respeito de Jesus, confiando de que realmente é o Espírito Santo que vai convencer essa pessoa, né? E que realmente ela pode ter a oportunidade de ser alcançada pela graça através da ação do Espírito Santo. Mas
a sua responsabilidade é essa de plantar, ir lá, plantar semente, falar a respeito, testemunhar do Evangelho, falar a respeito de Jesus. Busca aquilo na sua casa, né, João? Aí Um parente, um amigo do um trabalho, amigo, da escola, trabalho, esse né, é o desafio. um vizinho, e traga para nós também como foi essa experiência. Testemunhe para nós, fale a respeito disso. Se você tiver essa oportunidade, conversa com a gente, fala, compartilha essa experiência e quem sabe, né, a gente não vai ter aí um salvo, né? Isso. De A pessoas partir desse que desafio que a gente lançou. pegaram para si, né, esse desafio de tudo que a gente aprendeu e tudo aquilo que nós somos impulsionados por amor ao Senhor a realizar. Obedecer a sua ordem, né? De testemunharmos, falarmos de Jesus a outras pessoas. Bom, pessoal, então está feito o desafio aí, a gente espera realmente que alguém venha compartilhar conosco, então tenham uma boa semana, obrigado por nos acompanharem aí na nossa aula, Deus abençoe a todos. Boa noite, né? Que vocês tenham uma noite abençoada, amanhã é escola dominical, culto às 18h30, né? Dia do Senhor. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, primeiramente por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradecer porque o Senhor é um Deus maravilhoso e tem nos dado a possibilidade de ter um conhecimento, Senhor, de poder aprender mais da Tua Palavra, Senhor. Abençoe nossos queridos professores, Joel, a Beth, Senhor, que eles continuem com essa sabedoria para nos ensinar e poder nos dar o melhor, Senhor. Também que possamos aprender na Bíblia, Senhor, os ensinamentos seus, os ensinamentos de Jesus Cristo e como Ele andou na terra, Senhor, nos ajude. Não nos deixe nunca desviar dos Teus caminhos, que possamos estar sempre fazendo a Tua vontade, Senhor. Por favor, nos ajude, nos guie, Senhor, não deixe os jovens desviar, Senhor. Nos livre desse momento de pandemia, Senhor, e que possamos entender tudo o que o Senhor quer para as nossas vidas, Senhor, nesses dias tão diferentes, Senhor, mas que possamos logo, logo voltar ao normal, poder estar em comunhão com todos. Nos ajude, é isso que eu oro, peço, agradeço, em nome do nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém.